Olá, olá, bom dia! Dia maravilhoso hoje, numa temperatura bem agradável. Estamos aqui para fazer uma live hoje falando sobre o nosso livro Mulheres Vibrantes, ou melhor, entrevistando uma das coautoras. Então a gente vai hoje trazer aqui a nossa amiga Maria, lá do Paraná. E a gente vai entrevistar ela e também vai ser um bate-papo, né? Uma entrevista, uma réplica, na verdade. Ela também vai me fazer algumas perguntas, porque também estou aqui como coautora desse livro maravilhoso, Mulheres Vibrantes, que tem como organizadora Daiane Souza Gratidão e como mentor de escrita Samuel, né? Então a gente está orientada, né, muito bem orientada por Samuel como mentor de escrita e que também é o dono da editora que irá então editar o nosso livro. Vamos aguardar a Maria chegar aqui para enviar o convite para ela então para a gente fazer esse bate-papo aqui. Enquanto que ela não entra, eu vou contando um pouquinho aqui para vocês o porquê que a gente está realizando essas lives entre essas coautoras, né? A gente está realizando essas lives porque a gente acha muito importante trazer um pouquinho da nossa visão para vocês e de como que foi para nós ingressarmos nesse trabalho maravilhoso, né? E como é recompensador tudo isso. Ó, a Maria chegou aqui, entrou. Outras pessoas também estão entrando aqui. Gratidão, gratidão a todas. Vamos aceitar o convite aqui da Maria. Ela já me enviou o convite aqui. Eita, Maria! Segunda live hoje da Maria, gente. Olha só, ela já enviou o convite antes que eu enviei para ela. Que maravilha, Maria. Já ando. Vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouco ela já aparece na nossa telinha aí. Olha aí. Maravilhosa. Bom dia. Bom dia. Que bênção nessa manhã maravilhosa, né? Nós com a nossa live aqui. Muito feliz em ter você aqui. Já estava falando um pouquinho sobre o porquê a gente está realizando, né, essas lives, essas entrevistas, essas co-entrevistas, na verdade, né? Porque a gente vai fazer uma réplica aqui, né? Cada uma vai perguntar um pouquinho, mas assim é muito importante a gente trazer isso para o nosso público, né? Que nos acompanha nas nossas redes sociais e também para inspirar e motivar outras pessoas, né? Outras mulheres a também talvez ganhar esse desejo, né, essa vontade de também contar um pouquinho das suas histórias. Então, Maria é lá do Paraná, já coloquei, né, que você é lá do Paraná, professora, terapeuta holística e agora co-escritora internacional, né, Maria? E mais tarde, futura palestrante também, que a gente já fez um cursinho de palestra também, junto com a nossa organizadora do livro, e a gente está aí cada vez se capacitando mais e com esses bônus todos que a gente está ganhando, né, nesse nosso projeto das Mulheres Vibrantes. Então, a palavra é sua, se apresente, e já respondendo uma primeira pergunta, então, como que foi esse aceitar, abrir-se para o novo, para o mundo, para escrever parte da sua história? Bom dia, Maria Carrador, eu falo de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, você já falou. Aceitar o convite foi assim, meio. A princípio a gente fica um pouco receosa, o que que eu vou falar, como vai ser. Foi uma coisa assim que surgiu de repente, sem ter esperar. Foi num encontro que eu fui em Minas Gerais. Aí, na hora do almoço, eu estava sozinha para almoçar, tinha duas pessoas que estavam ali no lado, que também era do encontro que eu tinha ido, que era o congresso de reikianos. E aí eu me aproximei e falei, para mim ir sozinha, posso ir com vocês para o almoço? Aí elas, vamos, me acolheram muito bem. E no almoço, falando da vida, o que tinha acontecido e tal, aí
a Juliana deu uma cutucadinha na Daiane e elas me convidaram para escrever o capítulo do livro. Aí, na hora, eu falei, eu tenho que pensar, não é uma decisão, não é uma coisa que eu estava esperando, não é uma decisão que se toma na hora, tenho que pensar. Aí, alguns dias a Daiane entrou em contato para ver se eu ia aceitar mesmo, se eu tinha pensado, e eu aceitei escrever. A princípio, assim, parecia que eu não ia dar conta de escrever um capítulo, contar a história da vida, mas depois você começa a escrever e lembrar da sua vida, e quando você vê, já escreveu mais do que precisava. E é muito libertador, né, Maria? Escrever, relembrar, trazer essas lembranças lá do passado, do que a gente passou na nossa vida e principalmente a maneira como a gente enfrentou, como a gente sentiu, como a gente superou. Então, isso acaba nos mostrando que nós somos mesmo essas mulheres vibrantes, porque a gente teve essa energia, essa disposição, essa sabedoria lá atrás, né, nas dificuldades da nossa vida, da gente conseguir crescer com tudo isso e chegar hoje, né, nessa nossa faixa etária que a gente está e ter o que se orgulhar da nossa história, porque por mais triste às vezes que ela foi em alguns momentos, ou por mais difícil que ela foi, ela nos ensinou, ela foi lapidadora da nossa pedra preciosa, né? Porque nós somos pedras preciosas, né? Então, nós precisamos ser lapidadas, nós precisamos das provações e precisamos das dificuldades da vida para que a gente sinta e se conscientize do quão forte a gente é, do quanto a gente pode realizar. E quando a gente resolve colocar para fora tudo isso, quando a gente resolve trazer isso, compartilhar com mais pessoas, isso abre uma lacuna, né, na nossa vida, na nossa alma, de que compartilhar é preciso, é necessário, porque muitas pessoas podem estar presas nessas dores, nesses bloqueios, nesses traumas, e não conseguem ver nada de bonito, nada de evolutivo, né, com tudo isso que elas passaram. Então, escrever os nossos capítulos nada mais é do que terapêutico para nós e pode trazer a cura e a ajuda para muitas pessoas. Então, conte um pouquinho mais, claro que a gente não vai contar aqui o capítulo, né, a gente vai contar um pouquinho, assim, para deixar as pessoas bem curiosas, para que elas adquiram, né, o nosso livro. A gente está entre 12 autoras, né? 12 autoras que estão deixando o seu legado ali nesse livro, parte da sua história. Eu gosto sempre de enfatizar assim, ó. Nós estamos deixando parte da nossa história, porque nós vamos ter muitos outros capítulos, nós vamos ter muitos outros livros nossos, talvez também, né? Sozinhas, né? Solo, e mais outros livros com coautorias também, porque a gente pega uma parte da nossa vida e coloca nesse capítulo. Nesse livro, perdão. Num outro livro a gente vai colocar uma outra parte. Porque imagina, uma vida de 40, 50, 60, 70 anos, quantas partes tem, quantos ciclos tem? Então a gente vai trazer um pouquinho assim de cada momento, de cada ênfase, ênfase de cada parágrafo, de alguns parágrafos, né, para que a gente deixe as pessoas assim um pouquinho sintonizadas do quanto é importante compartilhar nossas histórias e principalmente o nosso processo de superação. Então, ache uns pontinhos assim que você acha importante trazer hoje nesse nosso bate-papo aqui, nessa nossa live, que você assim pense, isso eu gostaria de ter ouvido, talvez antes de eu escrever o meu capítulo, para que eu pudesse ser inspirada a trazer essa história toda. Então, nada mais do que usar a sua sabedoria, né? A sua emoção, né? E o seu insight, né? O que você vai ter nesse momento. Por isso que eu gosto de trazer as coisas assim, bem no flow, assim, bem na energia, bem na espontaneidade. Porque aí que surgem as coisas mais profundas, né? Lá do nosso âmago. Então, a palavra está contigo. Conte-nos mais um pouquinho aí sobre o seu capítulo. Quando
a gente assume o compromisso de escrever, eu não tinha noção mesmo, que seria terapêutico escrever, porque quando você faz uma análise de tudo que você viveu, você vê as coisas como aconteceram, se vê sentido para muitas coisas que aconteceram, que na época você não entende, depois você vê que para crescer foram necessárias essas coisas, né? Então, todo o sofrimento, todo o trabalho, todas as dificuldades que você enfrenta na vida, todas elas servem como incentivo para você crescer. Ou você cresce ou você fica naquela mesmice. Então, se você busca melhorar e vencer as dificuldades, tem que existir crescimento, né? Crescimento interno, crescimento de conhecimento, você busca a resolução do problema, você vai crescer. Não tem como ficar na mesma, né? A cada dia a gente tem dificuldades a ser enfrentada e a cada dia a gente cresce um pouquinho. E aí, buscando escrever, aí você volta lá na fase de criança, de adolescente, você vê, faz toda uma revisão da sua vida, o quanto a gente pensa às vezes que não evoluiu, mas quando você faz essa revisão, os sentimentos que você tinha, que na época, as coisas que você pensava, aí você vê o quanto que a gente cresce, quanto que a gente melhora na vida, né? Então, temos muito que contar. A nossa geração, né, Fátima, em geral, foi uma geração batalhadora, né? Que teve muitas dificuldades, principalmente quem cresceu e viveu, teve início, né, da vida na agricultura, que nem eu tive, você teve, e depois buscou coisas diferentes na vida, teve muitas dificuldades a ser enfrentadas e vencidas, né? E graças a Deus, vencendo essas dificuldades todas, a gente pôde melhorar um pouco a qualidade de vida e se autorrealização, né? A autorrealização, se não conseguimos realizar tudo o que queríamos, mas pelo menos realizamos muito do que buscamos, né? Se estamos aqui é porque vencemos. Caramba, né? Verdade. E se estamos aqui é porque vencemos. Que verdade, né? E uma coisa que me chamou a atenção no seu capítulo, e que eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque é uma peculiaridade sua, na sua geração, que me chamou muito a atenção, que uma parte do seu capítulo você fala sobre seu pai, o quanto seu pai sempre incentivou para que os filhos estudassem, né? Para que os filhos se formassem. Porque isso na nossa época, na minha, na sua, não era muito comum, porque os pais, normalmente, o meu pai era um dos que dizia assim, mulher, né, filha mulher, não precisa estudar, não precisa, filho homem também não, porque a gente vai deixar delegado, né, vai deixar na sucessão a agricultura. Então, a mulher, ela precisa aprender a cozinhar, lavar roupa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, não tem necessidade de estudar, desde que ela aprendeu a ler e a escrever, está ótimo, né? Homem precisa estudar um pouquinho mais para administrar, então, né? Entender de matemática, administração, para administrar a agricultura, né? A propriedade. Mas no seu caso foi diferente, né? O seu pai, ele incentivou vocês a estudar. Então, como que você vê isso hoje? O que isso está fazendo a diferença na sua vida, você vendo outras pessoas passando por dificuldades que talvez, até traumas e bloqueios que trazem lá da infância, porque não tiveram essa oportunidade. Como que você poderia falar hoje do seu pai para essas mulheres? Meu pai foi uma pessoa que, se eu não me engano, teve até a terceira série primária, mas os cálculos que ele fazia e a visão que ele tinha do estudo, hoje em dia, nem com faculdade, tem pessoas que não fazem, que naquela época o estudo era bem mais reforçado, né? Era exigido bastante. E ele tinha uma ideia que os filhos tinham que estudar. Eu lembro dele falando que tinha que estudar para poder trabalhar, se sustentar e não depender de ninguém. Eu lembro dele falando, então sempre trouxe isso comigo, né? Que tem que
se dar conta de se virar sozinha. Não precisa, não pode ficar dependendo de homem para viver, porque aí você vai ter que se sujeitar às condições que ele te dá, né? Então, essa era a visão do meu pai, que você tinha que ser independente, você tinha que trabalhar. E ele sempre incentivou o trabalho, só que daí, quando ele faleceu, as coisas ficaram mais difíceis e nem todos estudaram, mas as minhas irmãs mesmo, que não conseguiram estudar de infância, que não foram estudar, todas elas, de adultas, foram fazer faculdade, e todas têm faculdade, quer dizer, menos uma que ela se dedicou, sempre foi dedicada a ser dona de casa e mãe, e não quis ir buscar estudo fora, né? Eu queria ser dona de casa, mas daí foi uma escolha dela, não foi Uhum. porque se ela não teve oportunidade, mesmo que depois de adulta, né? Mas assim, meu pai, irmão mais velho também, ele mandou para a cidade estudar, só que daí ele não gostou de ficar, porque tinha que ficar em casa de parente, não tinha ônibus na época, né? Ele também não gostou de ficar em casa de parente, ele voltou para casa, não estudou. E ele incentivou. Eu acho que a única que não saiu, que não teve oportunidade de estudar foi a minha irmã mais velha, mas depois de adulta ela fez a faculdade, ela foi professora há muitos anos, é aposentada como professora hoje em dia, mas ela também foi buscar o caminho dela de estudo. Nossa família, graças a Deus, todos têm um nível de estudo razoável. Maravilha, né? Que maravilha, Maria. E isso como eu disse, né? É muito peculiar de cada um, de cada pai, né? Então, assim, eu não culpo meu pai por ter tido esse tipo de pensamento, de achar que não era necessário. Talvez até no entendimento dele era um precaver, um cuidado, uma proteção, porque era difícil soltar para a vida, como se diz, filha mulher para sair de casa para estudar. Porque, como você disse, naquela época a gente tinha dificuldades, porque a gente não tinha transporte que buscava a gente na porta da casa ou próximo à nossa casa. A gente, quando estudava no interior, como você mesmo citou, também me criei no interior, moro no interior, né, na zona rural até hoje, né? Nunca fui para a cidade. Morei acho que 2 ou 3 meses na cidade quando meio que bebê, né? Mas não fui mais para a cidade depois que fui adotada, né? Eu que consegui a minha nova família, não fui mais para a cidade. Então, era muito difícil. E eu lembro que eu também tinha essa cogitação de uma tia minha me acolher na casa dela para me estudar. Mas meu pai achou muito difícil deixar a filha dele fora de casa todos os dias da semana e ela voltar só no final de semana. Ele não queria se prever também, assim, como que eu vou dizer assim, ele ficar sem o contato, né, comigo, porque eu era filha única, sou filha única, né, nunca tive irmãos nessa família adotiva. Então, eu já estou contando um pouquinho da minha história, estou mesclando as coisas aí, né? Mas onde eu quero chegar, assim, que eu lembro que uma parte do seu capítulo você fala, assim, que para você foi muito difícil sair de casa. Então, eu me coloquei, assim, no seu lugar, como foi difícil para mim desistir do sonho de estudar também, né? Então, eu estou do outro lado, né? Você teve a oportunidade, você sofreu para sair de casa, para se tornar independente, para estudar. Do outro lado, eu e talvez muitas mulheres que vão ler o seu capítulo e vão ler o meu também, vão sentir que elas também estão do outro lado, que elas gostariam de ter feito isso e não tiveram oportunidade, mas mesmo assim elas depois têm a oportunidade de buscar, porque mais tarde a gente casa, a gente tem filhos, constitui família, a gente se torna a nossa própria autoridade, né? A gente se torna mais dona de si, a vida acaba nos ensinando e a gente acaba largando muita coisa, soltando muita coisa e indo em busca dos nossos sonhos, porque o meu sonho, inclusive, sempre foi ser professora. Né? Sempre foi ser professora. Eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de compartilhar e sempre gostei de escutar também assim, as histórias das pessoas, os desafios das pessoas, e aí eu gostava, assim, de opinar, né, eu era muito dada, assim, desde criança, então isso tudo, assim, era um diferencial que eu tinha entre as minhas primas, né, da parte da família da parte da família adotiva, então elas já tinham mais esse perfil
de ser dona de casa, de cuidar de animaizinhos, de cuidar de irmãozinhos, né? Criar os irmãos. Eu, como não tinha irmãos, então eu despertei um outro desejo, né? Aquele desejo de eu ensinar mais amplamente, de eu ter uma... Meu tio era professor, então ele era meu inspirador, né? Eu me inspirava nele, né? Eu me motivava com ele. E eu sempre tinha esse sonho, e eu não conseguia alcançar esse sonho, não conseguia realizar os estudos. E hoje eu sou mentora em estilo de vida, hoje eu sou terapeuta, hoje eu faço terapias e mentorias com as pessoas. Então, hoje, de certa forma, eu estou realizando um sonho lá da infância, eu estou conseguindo ensinar algo, eu estou conseguindo trazer aquele sonho à tona, mesmo que não seja da maneira como eu sonhei, mas Deus me proporcionou outra oportunidade, e colocar o meu capítulo nesse livro também foi uma dessas oportunidades. Mas o que eu queria chegar assim, como que você se sentiu e como que você superou esse momento assim, de você sair de casa e de você sentir assim, nossa, estou agora sob minha responsabilidade. Como que foi assumir essa responsabilidade tão cedo assim, de ficar fora de casa, assim? Qual o sentimento que gerou em você isso? Na verdade, quando eu saí de casa, eu fui morar com uma tia e eu tinha uma irmã que já estava fora de casa, que já estava estudando, e onde eu fui morar, a minha irmã morava próxima. Então, na verdade, eu não fiquei totalmente isolada, não foi uma separação trágica, porque eu ia para a escola junto com a minha irmã, voltava junto, nós estávamos na mesma escola, e assim, quando era possível também, via ela outros horários, né? Era porque quando chegava em casa eu tinha meus afazeres, ela tinha os delas, e geralmente não conversava à tarde, mas todo dia eu via minha irmã, tanto que eu era muito dependente das opiniões dela, sempre fui muito dependente das opiniões dela. Então, não teve um rompimento com a família 100%. E final de semana, todo final de semana, a gente pegava o ônibus e ia para casa. Ia no sábado, voltava no domingo à tarde, né? Então, eu tinha contato com a família quase que direto, mas era totalmente diferente morar na casa da minha tia e morar na casa de casa, né? Não tinha nada a ver, minha tia tinha uns costumes diferentes, era um modo de vida diferente. Então, desde cedo, eu tive que me adaptar a viver acostumar a viver com aquilo que não era da minha criação, né? Então, sempre teve que aceitar a convivência com outras pessoas e entender que cada pessoa tem um estilo de vida próprio, né? Um modo de viver todo seu. Aí depois eu morei 2 anos e meio com essa minha tia, daí quando meu pai faleceu, eu fui morar com uma prima. Aí com a minha prima já era bem diferente. A minha prima era mais companheira, era mais amiga, era mais presente na vida da gente. Então ela aí para mim melhorou bastante. Eu fiquei até terminar o ensino médio com essa minha prima. Era família, daí era família, não era fora da família. Ela sempre foi uma mãezona para mim. Tanto ela como o esposo dela sempre foram assim, tiveram cuidados de família comigo daí, né? Então daí era já família. Eu continuava indo para casa no final de semana, daí quando eu comecei o ensino médio, eu comecei a trabalhar de dia, estudar à noite, aí já não ajudava muito ela em casa, né? Mas continuei ali morando na casa dela com eles até terminar o ensino médio. E foi assim, eu teve dificuldades, mas tinha um incentivo de casa para estudar, ao contrário de você que não teve, né? E ali eu até gostaria de perguntar uma coisinha para você, que você fala no seu capítulo, mas você só fala que teve que tomar decisão. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, quando lá você diz nos 14 anos que você conheceu a sua mãe biológica, e que você teve que tomar uma decisão muito séria na sua vida, talvez a mais séria de todas, né? Porque foi ali que mudou, que deu o rumo da sua vida, ou vou por um caminho ou vou por outro. Teve outras decisões, mas essa decisão eu acho que foi muito fundamental. Que você diz assim, eu sabia o que eu queria, mas eu também sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu gostaria que você comentasse esse momento difícil da sua vida.
Caraca, Maria! Você pegou a pergunta mais difícil. Ah, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nossa, sim, foi. Realmente foi uma virada de chave na minha vida, né? Porque, como eu já comentei ali, né? Meu sonho sempre foi estudar, sempre foi me formar, me tornar professora, né? E tudo. Eu não estava tendo essa oportunidade com meus pais adotivos. Por vários motivos, por ser longe do colégio, por ter dificuldade de teria que ir a pé até o colégio, quando meu pai casou-se novamente, que eu perdi a primeira mãe adotiva, né, a primeira mãe a mãe que me adotou, né, eu perdi aos 5 anos de vida, né, então aos 11 o meu pai casou novamente, quando eu estava, aos 9 na verdade, quando eu estava na quarta série. E aí eu tive que parar de estudar, porque aquele colégio que eu ia, onde eu morava com meus avós biológicos, ele era mais perto do colégio. E aí eu ia a pé, eu ia com a minha prima, com a minha amiguinha, a minha colega, com o meu professor. E aí quando eu mudei de casa, quando meu pai casou-se novamente, o colégio ficava mais longe. E aí isso tornou-se inviável para mim ir a pé. Eu não tinha companhia para ir também. E o pai não ia largar uma menina sozinha numa estrada de zona rural para ir num colégio que não era muito perto. E aí eu parei meus estudos na quarta série. Eu fiz só até a quarta série. E aí, quando eu fiz 14 anos, antes dos 14, já antes de eu completar 14, eu conheci o meu atual marido hoje, né? Foi o meu primeiro namorado e a gente casou-se quando eu tinha 18 anos. Mas eu conheci ele antes de eu completar 14 anos, né? E aí, eu já estava namorando, já estava apaixonada, já estava pensando em talvez até casar mais cedo, porque eu não tinha mais perspectiva, assim, de realizar sonhos, assim, tipo estudar, me formar, me tornar uma professora, adquirir uma profissão. Então, eu pensei assim, não, vou ser dona de casa mesmo, né? Vou criar minha família, vou ter meus filhos, então eu vou casar cedo, né? O que eu vou fazer da vida, né? Eu não tinha uma vida muito fácil com a minha segunda madrasta, né? Então, eu estava assim meio que desiludida da vida também, de certa forma, porque eu estava vendo que meus sonhos tinham ido por água abaixo, né? E eu estava mantendo aquela esperança dentro de mim, para quem sabe um dia, né? Mas eu não saberia quando, né? Então, no momento assim ali, eu pensei, não, eu amo a pessoa que eu encontrei, e ele me ama também, então quanto antes a gente ficar junto, melhor vai ser para nós. Ele também tinha problemas com a família, então nesse tempo todo, né, foi acontecendo várias coisas e uma dessas foi a visita da minha mãe biológica. Mas eu não estava esperando essa visita, foi de surpresa. E ela veio e ela veio conversar. Eu achei que era uma simples visita, né? Mas para ela não era uma simples visita. Ela veio preparada para me levar de volta. Ela morava, né, na capital do estado, Porto Alegre, e a vida dela tinha melhorado um pouco. Os filhos estavam crescidos e ela sabia do meu sonho, de estudar, de me formar, de me tornar professora. Mas ela, porém, não sabia que eu já tinha encontrado um amor, né, na minha vida, que eu já estava com outras ideias no momento também, que eu já tinha meio que abandonado aquele sonho, que eu já tinha trocado de sonho, né? Que agora o sonho era me tornar esposa, mãe, constituir família e então atender também, de certa forma, o desejo do meu pai biológico, né? Que me tirou da miséria, que me deu um lar, que me acolheu, que me adotou, que me proporcionou vida nova, né? Que eu tinha muitos problemas de saúde. E aí aquilo tudo foi muito difícil, assim, foi um complexo de sentimentos, um misto de sentimentos muito difíceis de interpretar naquele momento. E realmente foi a decisão mais, eu digo assim, a mais pesada da minha vida, porque eu era uma adolescente, na verdade. E aí ela veio e ela, de sopetão, assim, quando a gente estava numa roda de conversa, assim, tomando chimarrão, ela começou a conversar e ela não tinha falado para mim isso, em especial, em particular. Ela simplesmente falou para o meu pai, ela disse, olha, seu Erno, eu vim pegar a minha filha de volta, vim buscar ela para levar ela para morar comigo, porque agora eu posso dar casa, comida, os estudos para ela, proporcionar
oportunidade para ela estudar, não seria um estudo pago, né? Ela ia me dar casa, comida, para que eu pudesse estudar no colégio público e pudesse talvez trabalhar e pagar uma faculdade, né, para mim. Mas ela teria como me levar para um lugar onde eu teria como fazer isso, porque aqui na zona rural não tinha essa oportunidade. E aí eu fui pega de surpresa e meu pai também foi pega de surpresa, né? E aí quando ela falou isso, e ele ganhou água nos olhos, né? E ele ficou muito sentido com tudo isso. Ele olhou para mim sem entender nada, como se ele quisesse que eu falasse alguma coisa. Eu já sabia disso, mas eu na verdade não sabia. E eu acho que ali ele entendeu também que eu não sabia. E aí ele só disse assim, ele disse, olha, eu não sou dono dela. Eu adotei ela, eu peguei ela para criar, eu criei ela, eu estou criando ela, estou cuidando dela. Eu tenho só ela e tudo que eu tenho é dela. Ela sabe disso. Mas eu não posso prender ela. Eu não posso dizer que ela não pode ir, porque a senhora é mãe dela, né? Mesmo que ele tinha me adotado tudo, mas ela era minha mãe, né? E ele disse, então, a decisão é dela. Ele simplesmente jogou assim para mim, a decisão é dela. Mas eu não gostaria que ela fosse. Se ela for, eu acho que eu não quero mais que ela volte, não vou mais aceitá-la de volta se caso ela se arrepender. E aí eu fiquei assim com o coração na mão, né? Meu Deus, o que eu faço, né? Eu poderia trocar o meu sonho, podia realizar meu sonho da infância. Mas e aí, meus pais, meu pai biológico, meu pai adotivo ali, que me deu tanto amor até os 11 anos ali, até os 14, no momento que eu estava, né? E aí eu estava dividida, né, entre uma e outra. Mas a minha mãe também, a minha mãe biológica também sabia que a minha vida, a minha prosperidade seria maior se eu ficasse com meu pai biológico. Meu pai biológico poderia me dar financeiramente um amparo maior do que a minha mãe. Minha mãe não poderia me dar esse amparo. Então ela também, ela ficou dividida também entre a minha decisão. E aí eu fiquei de decidir assim até no dia seguinte, porque na hora eu fiquei sem ação. E aí eu quase não dormi aquela noite, fiquei a noite inteira pensando. E no outro dia de manhã a gente fez uma roda de chimarrão de novo, a gente foi tomar chimarrão e eu disse, não, talvez eu vou até me arrepender, mas no momento eu tenho mais coisas em jogo, né, que era também o meu amor, meu namorado, né, tudo. Eu disse, não, eu vou ficar com meu pai adotivo, talvez um dia eu vou ter a oportunidade de estudar mais tarde, vou formar minha família, e talvez um dia eu vou ter a oportunidade de estudar, mas no momento eu vou agradecer e não vou ir para Porto Alegre com a senhora, mas vou visitar a senhora todo ano, vou ficar em contato com a senhora, com as minhas irmãs, mas foi uma decisão muito difícil. Se alguém me perguntar se eu me arrependi da decisão, teve momentos que eu senti sim, momentos eu senti arrependimento, tipo uma nostalgia, assim, por estar vivendo certas situações que talvez lá eu não viveria, mas teve outros momentos também que eu senti um alívio enorme de ter tomado essa decisão, porque realmente eu vi que era o melhor e que para o meu pai adotivo era importante isso. E eu amava eles acima de tudo, né? Eu amava ele mesmo, a segunda esposa dele, e amava toda a família que ele tinha me dado, né? Todos os meus primos, todos os meus avós, a minha avó adotiva, mãe do meu pai, né, adotivo, que me criou dos 5 até os 11 anos, eu fiquei na casa dela, ela foi minha mãe, fez o papel de mãe. Então eu não podia descartar tudo isso assim, né? Então foi uma decisão assim que moldou o meu destino, na verdade. Porque aí eu simplesmente, aquela esperança que eu tinha de um dia, quem sabe, ir morar para a cidade, fazer faculdade, me formar, estudar, trabalhar, ter uma vida independente, eu tinha, assim, simplesmente eliminado, né, naquela decisão. Então foi uma decisão bem difícil. Mas eu acho que foi a decisão certa, né, porque tudo aos poucos foi se encaixando e hoje eu consegui evoluir muita coisa, eu cumpri minha missão, cuidei dele, cuidei da minha madrasta, os dois já partiram, e eu fiz o meu papel, eu visitei minha mãe sempre que eu pude, e então eu acho que eu cumpri minha missão com eles. Acredito.
acredito, falando desse modo, agora que você explica mais, que tenha sido mesmo a melhor decisão, né? Porque se você fosse, seu pai não, no fundo ia aceitar de volta também, porque o amor ele não ia apagar de uma hora para outra, né? Mas tomar decisão quando interfere, quando vai mudar o caminho da vida é uma coisa muito difícil, né? É bastante complicado. E também a gente nunca pode saber como seria se tivesse tomado outra decisão, né? Como seria? Seria melhor? Seria pior? Não sabemos, não vivemos, só sabemos aquilo que vivemos, né? Aquilo que a gente não vive, a gente não pode saber como seria. Talvez seria melhor, talvez não, porque geralmente aquilo que fica só no imaginário é que a gente pensa que seria o melhor, né? Não viveu, não teve as dificuldades, foi só no sonho, e o sonho sempre é perfeito, né? A teoria sempre é perfeita, mas quando cai na realidade, a gente vê as dificuldades e vê como que é a vida real, né? A vida real é diferente do que sonhar, né? Com certeza, muito diferente do que sonhar, né? E tomar decisões difíceis quando a gente muitas vezes não tem uma maturidade para isso, faz com que a gente vire adulta mais rápido, né? Então eu virei adulta muito rápido, né? A partir daquele momento, assim, eu já comecei a definir muitas coisas na minha vida, já comecei a aprender coisas novas, já comecei a focar no diferencial que eu queria ser como dona de casa. Eu ia, sim, assumir o meu papel de dona de casa, de esposa, de companheira, de agricultora, mas além desses papéis, eu ia assumir o meu papel de empreendedora, eu ia assumir o meu papel de ser uma pessoa que tivesse liberdade, uma esposa que fosse andar lado a lado e não atrás, porque tinha muito ditado assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não, eu não queria estar atrás de um grande homem. Eu queria estar ao lado dele, eu queria os mesmos direitos, eu queria os mesmos deveres, eu não iria deixar de fazer os meus deveres, mas eu também não iria deixar ninguém passar por cima dos meus direitos, né? E foi o que eu fiz, muitas vezes eu apanhei da vida com isso, muitas vezes eu fui condenada, classificada, assim, diferente da família, mas como assim? Por que assim? Todo mundo é assim? Não, eu não sou todo mundo, eu sou a Fátima e sou assim, e assim que eu vou ser. E conheci o meu marido cedo, sim, mas ele me conheceu da maneira como eu era e ele participou de todas as minhas evoluções e todas as minhas mudanças. E sempre que eu evoluí e que eu mudei, eu sempre deixei a par. Eu não tenho vergonha de voltar atrás e dizer olha, agora eu não sou mais aquela Fátima como eu era, porque lá eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, eu não tinha a sabedoria que eu tenho agora, então eu não tenho vergonha de dizer, eu mudei de opinião, eu não penso mais daquela maneira. E isso foi que me trouxe liberdade. Só que isso eu aprendi há muitas décadas depois, né? Eu aprendi depois dos 35, 38, 40, que eu fui me dando por conta que eu ainda precisava assumir mais a minha identidade, a minha essência. E foi a partir dali, a partir da doença, do câncer, tudo, que eu percebi que ainda tinha muita coisa para curar, ainda tinha muita coisa para assumir, eu assumir e principalmente colocar isso para fora e dizer, é assim que agora eu sou, é assim que eu vivo, é assim que eu determinei o meu destino, porque todos nós somos donos da nossa vida, do nosso destino. Quem coordena o nosso destino, com certeza, é Deus. Quem comanda ele é Deus. Mas ele comanda ele e nós obedecemos. E nós precisamos fazer aquilo que ele espera de nós, porque ele não vai fazer a nossa parte. Se nós não tivermos sorte, se nós não denominamos assim, não, eu não tenho a sorte que tu tem. Não, não é sorte. É Deus agindo na nossa vida e nós obedecendo e fazendo as coisas certas nos momentos certos para que a gente consiga alcançar aquela prosperidade e aquela sabedoria. E Deus sempre quer o nosso bem, mesmo quando Ele envia uma provação muito difícil para nós. É para nos ensinar e para nos moldar. Então, quando a gente aceita isso, a gente consegue crescer na vida.
Quando a gente se revolta contra Deus e quando a gente xinga, esbraveja e se irrita, a gente está, na verdade, brigando contra nós mesmos, contra Deus e contra nós mesmos. E isso demanda de uma energia muito negativa que sai de nós e que faz com que nós fraquejamos em nossas conquistas, em nossas vitórias. Não temos energias para ir adiante quando focamos nessa parte assim que nos deixa para baixo, né? Então a gente precisa sempre levantar a cabeça, apesar de todos os desafios. Temos que seguir nosso caminho, né? Deus coloca as provas e ali você vai sofrer menos. Quanto mais você demorar para aceitar, pior, né? Ou você aceita e faz do melhor modo possível, ou você não aceita e vai sofrer as consequências da não aceitação. Então, temos que fazer o quê? Sempre temos que buscar aceitar a aceitação e fazer o melhor que podemos fazer, né? Tanto na colaboração da vida com as pessoas ou com nós mesmos, né? Para nosso bem-estar. Eu sempre digo, o que é a depressão que tanta gente tem? É a falta de aceitação do sofrimento. Aí faz de conta que não existe aquele sofrimento, quer fazer de conta que está alegre, quer fazer de conta que não sofre, tampa o sol com a peneira, aí põe uma cobertura em cima do sofrimento e o sofrimento fica ali guardadinho. Quando ele está ali guardadinho, você não curou aquela dor, se não curou, daqui a pouco vai estar ali em forma de depressão, de ansiedade, por falta de compreensão, por falta de aceitação que se tem uma dor, tem que sentir a dor com intensidade. Eu sempre digo, na hora da felicidade, que seja feliz de verdade. E na hora da dor, que curta a dor até passar também, né? Até curar. Até curar. E quando não cura, como você diz, né? É como tapar o sol com a peneira, né? Alguns fiozinhos de raio vão passando, mas alguns vão ficar todos bloqueados, né? E eu sempre digo assim, antes de vir uma depressão, ou vir uma doença incurável, ou vir uma doença crônica, sempre você recebeu avisos. Sempre você teve uma bulimia, teve uma compulsão, teve uma ansiedade, teve uma fobia. Alguma coisa a tua saúde te demonstrou. Só que como a gente está tão agitada, tão correndo, sempre correndo, a gente não para, que nem você disse, né? Não para curtir, não para viver. Nem a felicidade, muitas vezes, e nem a alegria, como também nem a tristeza e a dor. E esse não parar, esse não focar no momento presente, esse sempre a gente estar ou vivendo no passado, remoendo o passado, ou vivendo no futuro, se preocupando com tudo que está para acontecer, faz com que a gente não viva esse momento com intensidade e a gente não consiga tirar dali todo o proveito, né? Porque o proveito da alegria e da felicidade é uma sensação muito gostosa, é uma sensação que faz com que você se regenere, que suas células se regenerem, que sua saúde se estabilize, seu equilíbrio, seu emocional se equilibre. Então, quando você não vive isso com intensidade, você não vai ter os efeitos benéficos disso. Assim como se você não viver uma dor, um luto, um trauma, uma depressão ou uma doença com intensidade, focado na doença, como que eu vou curar essa doença, né? Na verdade, não focado na doença, focado na cura. Mas para você focar na cura, é como você disse, você precisa aceitar, né? Tem o famoso ditado que diz, aceite que dói menos. Porque eu não posso mudar nada na minha vida se eu não aceitar que aquilo faz parte da minha vida. Então, se eu estou doente, se eu estou traumatizado, se eu estou com depressão, se eu preciso fazer um tratamento de alguma coisa, eu preciso aceitar que eu preciso daquilo, e muitas pessoas não aceitam. Então, quando tu não aceita, você não vai ter como curar, você não vai ter domínio sobre aquilo, porque você não pegou como seu aquilo. Então, se a dor é minha, se a depressão é minha, se o câncer é meu, se está no meu corpo, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar.
Eu não posso ficar questionando da onde veio, por que esse castigo, por que comigo? Não, eu preciso mudar a pergunta. Para que comigo? O que isso quer me dizer? Para que eu estou passando por essa situação? Alguma coisa eu preciso aprender com isso. Então, quando eu vivo a intensidade todo esse tempo também, né, mesmo que seja um câncer, né, que Deus proteja todos para que não precisem passar, porque isso é uma fase muito difícil, né? Mas é uma fase, assim, de um aprendizado, assim, que ninguém tira de nós. Não tem faculdade que dá um aprendizado que um tratamento de câncer ou um câncer traz para uma pessoa. Então, eu sempre digo assim, quem passou por algo assim, tem, assim, uma noção da vida, um olhar para a vida, que não tem como explicar em palavras, é só para quem sentiu. Por isso que é tão importante a gente se conectar com pessoas que viveram isso, com pessoas que passaram por isso, porque essas pessoas, elas têm, assim, uma sabedoria imensa para nos ajudar, né? Mesmo quando eu comecei, né, de me relacionar com pessoas que tinham câncer também, fui muito criticada por parentes, por amigos. Mas por que ficar em contato com pessoas doentes? São pessoas como eu, no momento, elas são pessoas como eu também estou doente. Eu vou me conectar com elas para me fortalecer, para buscar a cura, para me curar. E depois que eu me curar, eu vou poder curar outras pessoas também, né? Então, isso para mim foi assim algo assim que eu vou levar para a vida, né? Para a vida. Então, a gente já está chegando ao final, né? Essa nossa live está tão boa, a gente está falando tanta coisa poderosa, assim, que pode mudar a vida das pessoas, né? E a gente quer realmente isso, a gente quer ajudar, a gente quer escrever mais capítulos como esses que a gente tem no livro Mulheres Vibrantes. Então, a gente está muito feliz com quem está aqui nos assistindo ao vivo. A gente vai deixar também essa live salva, a gente vai compartilhar nos grupos, vai disponibilizar ela para vocês compartilhar com outras pessoas que vocês possam talvez estar achando que precisem de uma palavra amiga, que precisem de um conteúdo como esse que a gente traz nas lives, como esse que a gente traz nas nossas redes sociais. A gente convida vocês a nos seguir também, né? Tanto eu como a Maria, né? A gente tem um Instagram, temos também outros canais que a gente posta conteúdos também. Então, fiquem conosco, né? Nessa jornada agora. E o nosso lançamento online ele vai acontecer agora final de junho. Então, a gente vai ter muitas surpresas ainda até lá. Se vocês ficarem acompanhando nós, a gente vai colocar nas nossas redes sociais as surpresas que a gente vai ter. E esse lançamento online a gente vai colocar à disposição para que outras pessoas possam participar. E a gente vai trazer umas surpresas maravilhosas nesse evento. E o nosso lançamento físico também vai acontecer em agosto, né? Na Biblioteca Brasileira lá em Nova York também, que a gente conseguiu através da nossa amiga Renata, né? Que também é uma coautora aqui do livro. A gente conseguiu que ela fizesse essa ponte, né? Para a gente conseguir também esse lançamento lá nessa biblioteca brasileira lá em Nova York. Então, a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo em nossas vidas e a gente quer proporcionar isso também para mais mulheres, né? Então, quem sabe amanhã ou depois é você aqui escrevendo seu capítulo também, entrando num livro como uma coautora ou fazendo seu próprio livro. Então, não deixem seus sonhos morrer, não deixem seu emocional desequilibrar, procurem ajuda. Somos terapeutas, somos mentoras, temos várias autoras que também trabalham em outros nichos, né? Então, somos pessoas que estamos aí para ajudar vocês em todos os sentidos. E quando a gente quer ajuda, quando a gente busca ajuda, quando a gente aceita a ajuda, tudo fica mais fácil na nossa vida, né? Tudo fica mais fácil. Vou deixar as considerações finais, então, para a Maria aqui, deixar uma frase aí, alguma coisa que você queira deixar para os nossos ouvintes aqui. Frase
Não sei se vou ter uma frase tão importante para falar. Eu costumo dizer assim, que a vida a gente não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Temos que ter um equilíbrio até nos sentimentos que temos. Não podemos se empolgar tanto em determinada, só viver um determinado sonho e esquecer do restante. Então temos que sonhar, mas sempre com o pé no chão também. Sonhar é bom, sonhar é útil, porque se não tem sonho, não tem vida. Temos que sonhar muito com a vida, mas temos que ter um pouquinho de pé no chão para ver o que é realidade e o que é só sonho, né? Que só o sonho, como eu já falei, é tudo maravilhoso, mas quando cai na realidade, às vezes as coisas não são bem assim. Então temos que estar sempre atentas a esses acontecimentos. E eu queria, não vou citar nome de ninguém, vi que tem vários familiares, várias pessoas, amigas ali que assistiram. Não vou citar nome de ninguém, vou agradecer a todos que estiveram presentes e agradecer também as pessoas que vão assistir depois da nossa live. Gostei muito da conversa com você, foi muito bom. E um dia eu vou querer conhecer você pessoalmente ainda. Um abraço para todo mundo, um abraço para você também. Com certeza a gente ainda vai se conhecer pessoalmente e vamos fazer algum evento ainda presencial aí com todas essas mulheres vibrantes aí. E também quero agradecer a todos que estiveram aqui. Várias pessoas passaram por aqui e principalmente, né, a nossa organizadora do livro que está aí presente com nós também, a Daiane, né, Souza Gratidão. Quem está aqui na live pode seguir ela também. É bem assim como é pronunciado, né? Daiane Souza Gratidão, tudo junto, né? É o Instagram dela. Ela é uma mulher maravilhosa, ela é mentora e também ajuda as pessoas a, ela sempre diz, colocar a voz no mundo digital, né? Ela era uma pessoa tímida e hoje ela é uma pessoa, uma palestrante, uma pessoa que ajuda pessoas tímidas também a assumir, né, a sua essência e perder, né, esse medo. A gente brinca às vezes, perder a vergonha, né? Perder esse medo, perder essa vergonha de falar, perder esse, essa insegurança, né? Porque todos somos imperfeitos, ninguém é perfeito. E sempre uma frase que eu gostaria de deixar aqui para vocês, uma frase de um mentor meu. O feito é melhor que o perfeito. Então nunca pense que você não sabe fazer. Todos nós sabemos. Só que nós temos saberes diferentes. Mas fazer sempre é melhor do que querer a perfeição, né? Porque perfeição é só nosso Deus lá, né? Então, bom dia a todos vocês aqui. Gratidão. Continuam nos acompanhando, porque temos mais várias lives agendadas agora para o mês de maio. Vai bombar esse mês de maio com essas histórias das mulheres vibrantes. Então, aguardamos vocês também nas próximas lives. Abraço a todos vocês e até a próxima live. Abraço para vocês também.